Nem toda resposta vem rápido, nem toda decisão vai ser tomada na velocidade de uma postagem. Às vezes a gente só precisa deixar assentar. Aceita o chá de coragem? A gente está vivendo uma época muito acelerada. Já repararam como parece que o tempo tá voando? Gente, a gente tá em julho. Vocês já entenderam que a gente tá em julho? Quer dizer, eu tô gravando em julho, então o episódio vai ao ar em agosto. Que loucura é essa? E aí, nessa pressa, nessa velocidade, nesse tempo que não tem mais esperas e não tem mais pausas, a gente quer se entender o que a gente quer, ter as respostas para tudo para ontem, na velocidade do processamento do seu celular. Não vai acontecer. Existem situações que a gente vive que a gente precisa deixar assentar. Existem momentos que a gente precisa chorar, rir, gargalhar, passar um tempo, pensar muito, não pensar nada sobre aquilo. E aí, de repente, vir as respostas que a gente precisa, sabe? Para de pressa. E ó, que quem tá te falando para de pressa aqui, amor, é a pessoa mais apressada que você pode conhecer na sua vida. Eu quero tudo para antes de ontem, não é para ontem, não. Mas eu tenho aprendido a respeitar o tempo de assentar. Tem uma analogia que volta e meia eu faço, que é você imaginar um vaso com água e areia e terra. Se você sacode esse vaso, a água fica turva. Você precisa deixar ele paradinho. E aí a terra, depois de um tempo, vai assentar e você vai conseguir ver com mais clareza o que está dentro do pote. A gente tem visto com pouca clareza o que está dentro da gente. A gente não tem dado tempo de assentar. É uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e parece que tem sempre alguém sacudindo. O pote, a areia e a água, elas estão sempre tão misturadas que a gente não está conseguindo tempo de respirar, de deixar as coisas assentarem, de não ter que decidir nada para ontem, de não ter que dar uma resposta agora, de não ter que dar uma opinião agora. A gente não está deixando as coisas encontrarem lugar para elas ficarem dentro da gente. Encontrarem lugar para elas estarem dentro de nós, sabe? Tem um processo entre o que você vive e isso chegar a virar palavra, a virar decisão, a virar fala, a virar conversa. Tem uma parte que é só um negócio que a gente não dá nome. É um sentir, é um negócio estranho aqui que eu não sei o que é. E que leva um tempo até esse negócio estranho você conseguir falar, eu acho que eu tô desconfiada. Ou eu acho que eu tô com medo, ou eu acho que eu tô assustada. Não é sentir, já tem um nome pra isso, entendeu? Tem um processo. Recentemente, uma amiga viveu uma situação interessante, assim, ela estava convivendo com uma pessoa, em uma relação com uma pessoa, e ela não conseguia dar nome a um incômodo ali. Tinha algo que ela sentia que não estava normal, que incomodava, que mexia, mas ela não sabia dizer o que era. E aí levou um tempo até ela conseguir falar, peraí, eu acho que essa pessoa não está sendo honesta comigo, o que eu tô percebendo aqui talvez seja uma falsidade que eu não tô conseguindo dar nome. Mas levou um tempo. Levou um tempo de processar, de sentir, de chegar no corpo, de passar pelo corpo, de vir pra cabeça, sabe? Levou um tempo disso se organizar dentro dela, até ela falar o que me incomoda é X. O que eu quero é Y. O que eu gosto é isso aqui, o que eu não gosto é isso aqui. A gente tá vivendo uma época em que são tantos estímulos, são tantas opiniões, são tantas conversas que a gente não está conseguindo ter a construção da nossa própria opinião. A gente não está conseguindo
prestar atenção para conferir, é isso mesmo que está acontecendo? Será que o jeito que eu adoro fulaninha, mas ela tem essa opinião, será que eu tenho que ter opinião igual a dela? Eu tenho que concordar ou discordar com fulaninha agora, sem nem respirar? Será que eu não posso só ver aquilo dali, levar um tempo, e depois voltar? E aí pensar, e aí decidir o que eu acho sobre esse assunto? Então assim, vamos deixar aceitar, minha gente? Vamos deixar as coisas se acalmarem em nós. Porque veja, a gente tá aqui, tô com o celular na mão, e aí eu tô aqui mexendo, e eu vi um Reels muito engraçado, e aí veio uma notícia de uma tristeza, de alguém, uma coisa horrível, e aí veio uma receita, caraca, deixa eu salvar essa receita que ela parece maravilhosa, e aí acabou de passar a receita, veio um livro, alguém falando de um livro incrível, eu vou lá e salvo o livro. Me diz, seja aí honesta comigo e com você. Quantas das receitas que você salvou no último mês você fez? Quantas das postagens que você salvou para reler você releu? Quantas das dicas de livros que você salvou, você além de comprar, que comprar a gente até faz, você realmente leu? Quantas vezes você viu uma postagem sobre um determinado assunto, você achou essa postagem muito interessante, aquele tema muito interessante, e você se aprofundou nele? E você leu um pouco mais sobre ele, você deu uma pesquisada, e você saiu do feed e foi para uma outra página pesquisar sobre aquilo e procurou um livro sobre aquilo. Quantas vezes você tem deixado que os assuntos ganhem tempo dentro de você? Gente, eu não acredito que o tempo cura tudo. Eu não sou a pessoa que vai falar pra você, não, a gente precisa dar tempo ao tempo. O tempo, ele resolve tudo. Não resolve tudo nada. Mas o tempo, ele é inegavelmente necessário para que a gente consiga resolver as coisas, entendeu? Ele não vai resolver sozinho. Se você tá com um machucado e você não utilizar o tempo pra cuidar, pra botar o remédio, pra botar o curativo, pra ir no médico se tiver que ir no médico, enfim. Se você não fizer o necessário, o machucado vai piorar. A dor vai piorar, aquilo vai inflamar. Mas também não adianta você fazer de tudo se você não respeitar o tempo daquilo dali sará. A nossa vida, as decisões, as mudanças, as construções, elas são essa dança entre o que a gente faz e o tempo necessário para que as coisas sejam feitas. Essa semana eu resolvi fazer uma comida com as crianças e aí eles ficaram, mamãe, quanto tempo vai demorar para ficar pronto? Gente, eu sou muito rápida na cozinha. E eu falei, 40 minutos. Nossa, isso tudo. Eu falei, meu amor, a parte que a mamãe faz é uma parte que é rápida. Vou picar, tá pronto. Mas tem uma parte que eu não controlo, não. Tem uma parte que é o fogo, a interação do fogo com o alimento. Que se eu aumento o fogo, eu queimo, eu perco o sabor. Tem alimento que precisa ser cozido com fogo mais baixo. Então é isso aí, a gente vai esperar. Os momentos de espera da nossa vida, de uma forma geral, eles mudaram, eles diminuíram. Vocês já repararam isso? Quando eu era criança, eu esperava para ver o programa que eu queria ver na televisão. Tinha um horário para aquele programa e eu ia para frente da televisão parar para assistir, esperar o horário que aquele programa ia entrar, com os intervalos, né? Então eu tinha que esperar num momento no ápice o intervalo. Tinha toda uma construção ali. Se eu ia, sei lá, minha mãe me pedia para fazer um pagamento de uma conta, eu ia para casa lotérica ou para o banco e eu esperava, sabe Deus quanto tempo naquela fila maldita até chegar a hora de pagar. A nossa vida, ela era contada por muitas esperas. Hoje não é mais assim. Hoje a gente quer assistir uma coisa, a gente tá aqui, é só ligar a televisão, rapidinho a gente tem escolha de milhões de coisas para assistir. Hoje você faz todas as transações do banco no seu celular, aliás, você faz um monte de coisa no seu celular. A gente não precisa esperar para quase nada. A gente não espera para ouvir um áudio no WhatsApp na velocidade de uma pessoa conversando.
Na maior parte das vezes a gente bota lá 1, 2. Eu não costumo botar, não. Eu tenho treinado, mesmo quando a pessoa enrola, que tem gente que eu queria apertar o 2 na vida real, tipo, acelera, amigo, acelera, amigo. Mas eu tenho treinado a minha habilidade de esperar, a minha habilidade de dar à vida o ritmo que ela precisa ter. A gente não vai conseguir viver a aceleração que a gente está vivendo. Nós vamos adoecer. E é muito adoecedor, emocionalmente falando, acreditar que nós teremos as respostas para tudo na velocidade que a gente queria ter. Ou que a gente vai se curar e se transformar na velocidade que a gente queria. A pessoa lê um livro e quer, a partir daquele livro, que tudo se transforme na vida dela. A pessoa toma consciência que ela tem um comportamento e ela quer para amanhã que esse comportamento desapareça. Eu me vi pela milésima vez em sessão de terapia, falando com a minha terapeuta, cara, não aguento mais voltar nesse assunto. Quando é que eu vou parar de me comportar assim? Quando é que eu ter visto que é por esse motivo vai se transformar em um novo comportamento? Porque eu não aguento mais tá aqui lidando com essa mesma característica minha. Pois é. Precisa de um tempo para que os aprendizados eles venham. Precisa de um tempo para que eu olhe o que eu descobri sobre mim e aprenda a lidar com isso. Precisa de tempo, minha gente. Um tempo que não cabe nas previsões de alta performance. Um tempo que não cabe nas 24 horas de um story. É que tá tudo tão acelerado que para manter a relevância da vida tem que ser tudo para ontem. E aí a gente fica aqui tendo opinião para hoje. Eu me lembro quando veio essa polêmica do bebê reborn. E todo mundo falando em lei sobre bebê reborn. E eu falei, gente, respira todo mundo. Alguém já viu uma mulher adulta com um bebezinho reborn na rua, no mercado, no médico? Você já viu? E todo mundo que eu pergunto fala, não, nunca vi. Então tá, gente, vamos respirar. Vamos só questionar se isso aqui é verdade mesmo. E que mesmo que seja verdade, se eu tenho opinião para dar a respeito disso, se eu tenho conhecimento suficiente sobre esse tema para dar uma opinião, se eu quero dar opinião, se dá uma bela noite de sono. Se dá uma bela noite de sono. Quer dizer, bela noite de sono é meio forte, né? Não estamos tendo muitas belas noites de sono, não, mas se permite um sono. Se permite deitar. Minha avó fazia, vai dormir que resolve. Vai dormir que resolve. Não é que dormir vai resolver, mas é que coisa boa é ter um dia depois do outro. Que coisa boa é acordar amanhã e poder olhar para as situações com um pouco mais de perspectiva, com um pouco mais de distância e perceber que elas nem são tão grandes como eu imaginei que eram. Que elas nem são tão intensas que eu imaginei que eram. Ou que até são, que, nossa, continua desse mesmo jeito. Eu preciso lidar com isso de alguma forma. Mas eu preciso de tempo para isso, sabe? E eu tô gravando aqui é para mim e para você. Porque eu também quero resolver as coisas para ontem. Porque eu também queria ler tudo que eu quero ler na velocidade enorme. Eu também queria ter todas as respostas. Eu queria decidir tudo que eu tenho para decidir. Eu queria ter todos os caminhos trilhados, desenhados na minha frente para ontem, mas eu não tenho. E é tão violento exigir para mim mesma que eu tenha. É tão violento eu olhar para mim e falar, você deveria saber o que você tinha que fazer. Você deveria saber qual o próximo passo. Você deveria saber quais são os próximos 50 passos. Você deveria saber onde você deve estar daqui a 5 anos. Ah, essa pergunta tem enrolado muito, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Amor, não sei. E de verdade, do fundo do meu coraçãozinho, eu não tenho o que saber. Eu preciso deixar que a vida aconteça um pouquinho. Não temos somente a opção, deixa a vida me levar, e a opção, vou agarrar essa vida pelo chifre, que me manda nela sou eu.
tem aqui um caminho em que a gente vai se encontrando e encontrando a vida, entendeu? Um caminho em que a gente vai deixando que as dores cheguem. Um caminho em que a gente vive uma situação e sai com aquela sensação de, nossa, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei dizer o que é. E aí eu ligo para uma amiga, falo, pode conversar comigo? Tô precisando falar sobre uma coisa que aconteceu. E aí eu converso com essa amiga, e eu choro. E aí eu converso com outra amiga, e eu dou risada e choro. E eu converso com outra amiga, e daqui a pouco eu entendi. Ai, nossa, acho que eu já sei o que era que estava me incomodando. Aí eu durmo. E aí, sei lá, tem uma sessão de terapia. E aí eu tô tomando banho e do nada, que não é do nada, vem um... Gente, era isso que tava me incomodando. Você reparou? Quantas vezes aquela luz, aquela ideia, vem quando você dá tempo. Há um tempo uma amiga estava escrevendo um livro e ela me falando que ela não conseguia parar e que ela estava olhando pro livro o tempo inteiro. Eu fiz, cara, tá na hora de você fechar o livro e deixar ele quieto. Vai fazer outra coisa. Não, mas eu tenho que entregar, mas era o prazo. Vai fazer outra coisa. Conselho de quem já escreveu um monte de livro. Vai fazer outra coisa. Tem hora que tudo que a gente precisa é sair de cima para respirar e para fazer outra coisa. Deixa o livro lá. Deixa ele quietinho, ele não vai embora. Deixa ele quietinho lá e vai fazer outras coisas. Depois você volta para ele. Porque quando a gente volta, depois de ter respirado, depois de ter conversado com outras pessoas, depois de ter chorado, depois de ter rido, depois de ter experimentado outras coisas, a gente volta diferente. A gente volta com um novo olhar. E aí aquilo que você tinha feito, lido, pensado exaustivamente, ganha uma perspectiva diferente. E você olha e fala, nossa, olha só isso. Eu podia ter feito, já sei o que eu vou fazer, eu já sei como que eu vou lidar com isso daqui, eu já sei como que eu vou lidar com esse problema aqui. Desde muito nova eu tenho o costume de quando uma coisa tá me apertando muito a mente, de eu falar, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Porque como eu normalmente não conseguia parar de pensar acordada, então assim, eu vou dormir pra ver se eu paro de pensar nisso. Assim, a pessoa tá com 40 anos, dormir já não é mais essa possibilidade que era quando eu era jovem. Mas aí eu vou desenhar, eu vou dançar, eu vou brincar com o gato, eu vou ouvir música, eu vou encontrar algumas amigas, eu vou deitar na varanda e ficar olhando pro céu. Eu vou deixar sentar. E aí, pra gente encerrando o nosso papo, eu acho que é importante dizer pra você que mexer no celular não é deixar sentar. Que estar no celular não é deixar sentar, que olhar o feed não é deixar sentar. A gente muitas vezes fala, não, eu tô olhando o celular, eu tô relaxando. Então, não tá. Você tá recebendo um monte de estímulo, um monte de informação e por mais que teoricamente você não esteja pensando, você esteja se anestesiando e que essa anestesia dê a sensação de que você está relaxando, você não está relaxando, entendeu? Você está anestesiada, mas você está recebendo informações e aumentando a sua angústia. Essa semana eu li uma frase que dizia que quando a gente não sabe o que quer, a gente nunca vai ficar satisfeito. Ele dizia que quando você não tem, sabe, um objetivo de, poxa, eu tô olhando aqui pra isso, nada que o outro fizer, que vier, vai te saciar. E aí tem um exemplo que volta e meia eu dou quando você quer comer um bolo de chocolate. Você vai lá e faz o bolo de chocolate. Ou você encomenda o bolo de chocolate. E você come o bolo de chocolate e você vai, que gostosinho. E sente uma saciação, e você fica felizinha até vir o próximo desejo, né? Porque a gente é movido por essas faltas. Quando você está no celular, não tem nada que seja como, que dê a sensação de quando você comeu o bolo de chocolate que você queria. Entende? Você está procurando o que no celular? Então, provavelmente não vai vir algo que você faz, encontrei, tô saciada, tô bem, até o próximo desejo vir. Você tá aqui numa máquina de criar desejos
de te falar faltas que não são faltas reais e de bagunçar a areia. Sabe a areia que eu falei no começo na água? Quando você tá no celular, você não tá deixando ela sentar, não. Você tá assim. E a clareza não vai vir. A calma não vai vir. O insight não vai vir. A criatividade não vai vir. Então, descobre como é que você deixa sentar na tua vida. Dá um tempo entre o que te acontece e como você tem que responder ao que te acontece. Eu já falei de chantagem emocional aqui, e um dos pontos mais perigosos da chantagem emocional, mais complexos, é a urgência. A pessoa que te chantageia, ela faz crescer em você um senso de urgência muito grande. Você tem que decidir isso pra ontem. Você não tem tempo. E a vida, as coisas que estão acontecendo, elas estão fazendo a gente ter essa sensação de que tudo é pra ontem, que eu tenho que ter resposta pra ontem. Não tem, tá? Tem alguém sangrando? Tem alguém muito mal? Tem alguém correndo risco de perder a vida? Não. Então deixa sentar. Se dá um tempo. Respira, conversa sobre esse e sobre outros assuntos. Toma alguns bons banhos, escuta uma música, vai namorar, oh, coisa boa, vai, sei lá, vai fazer o que você ama. Vai fazer coisas que te dão muito prazer. E aí depois você volta pro problema, depois você volta pra questão, depois você volta pra situação. Você vai voltar com outro olhar, com outra energia. Você vai voltar com novas perguntas. Deixa eu te contar, novas perguntas trazem novas respostas, tá? É isso, a conversa corajosa de hoje é essa. Dá uma respirada. Deixa sentar. Deixa que as perguntas se transformem. Dá tempo, faz essa dança com o tempo. Dá ele o tempo de fazer as coisas e vai cuidando da sua parte. Sem tanta pressa. Pra onde a gente tá indo com tanta pressa? É isso, meu amor. Encaminha este episódio para alguém que tá precisando desacelerar com você. Ou, presta atenção, para aquela pessoa que vai te lembrar de desacelerar quando você estiver acelerado, entendeu? Você encaminha e fala assim, ó, aqui, guardiã da minha paciência, me lembra aqui. Quando eu precisar de desacelerar, me lembra com esse episódio, tá? Beijo e até o próximo.